Olá, seja bem-vindo à Intelco Telecom. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre antenas Unify. Muita gente pergunta para mim da seguinte forma: qual é a melhor antena Ubiquiti para ser utilizada? Bom, primeiramente a gente tem que esclarecer alguns conceitos, né? Conceitos que são muito fundamentais para qualquer linha de equipamento de radiofrequência. O primeiro ponto é, a gente tem alguns passos, né, para a gente seguir e explicar melhor, detalhadamente, como funcionam esses conceitos de qual é a melhor antena para minha necessidade, né, enfim. Então, o primeiro passo que a gente precisa entender seria o seguinte: ah, qual é o access point ideal? Tá bom, então isso vai me abrir mais uma dúvida também. O access point, ele é o quê? Então, dentro de uma estrutura de rede Wi-Fi, de uma rede Unify, a gente tem o seguinte, a gente tem 2 elementos, um elemento que é o ativo e o outro elemento que é o passivo. O elemento ativo, ele é o access point. Quando eu pego um hardware, eu pego um desses modelos Unify, em mãos, eu estou pegando o que na mão? Normalmente o pessoal fala: "Ah, essa antena aqui, essa antena eu vou colocar". Então, na verdade, isso é um hardware. Ele é um access point. E esse access point, dentro dele, possui 2 elementos. O primeiro elemento é o access point, que é a parte do rádio, é o radiotransmissor, que é o elemento ativo dessa rede. E o segundo é o elemento passivo, que é a antena. Então, a antena é o elemento passivo. Então, quando eu pego um hardware que é um access point, esse access point tem esses 2 elementos dentro dele, que são o rádio e a antena. Então, o hardware access point contempla em um radiotransmissor, que é um componente que gera a potência do rádio, e um elemento irradiador, que é a antena. Então, é isso mesmo. O radiotransmissor, que é o componentezinho que vai lá dentro da placa-mãe, que gera a potência e irradia através da onde? Através da antena. Então a sua antena é responsável por irradiar esse sinal gerado pelo radiotransmissor. Olha que interessante, né? Então são elementos que você precisa ter cuidado para tratar. É uma forma errada, mas eu entendo que é uma forma carinhosa. Ah, minha antena, minha antena. Então ali dentro, o meu access point possui um radiotransmissor, que se você tem um equipamento mais moderno, ele é 2 GHz e ele é 5 GHz também. Então você tem 2 rádios lá dentro, um rádio de 5 e um rádio de 2 GHz. Então você vê que o conceito ele vai tratando de uma forma mais detalhada, mais específica, né, para sua necessidade. Bom, enfim. Então o que a gente tem é o hardware, que é o primeiro passo. Dentro do hardware nós temos o radiotransmissor, que é o componente eletrônico, e em segundo plano nós temos o elemento passivo, que é a antena. Esse conjunto forma o hardware chamado access point, ou ponto de acesso. Quando a gente fala de padrões de radiação, a gente tem que ter um certo cuidado, entender também que vai depender muito do modelo. Em vídeos anteriores eu já falei muito sobre isso. Tem gente que fala para mim: mas eu comprei esse hardware, só que ele não está dando muito certo na minha rede. Então, mas ele é para sua rede, ele cabe no perfil da sua rede, você tem que planejar. Então, rede, como é que funciona, pessoal? Primeiro você vai estudar a necessidade, e aí você vai calcular a rede, vai fazer site survey, fazer o dimensionamento, fazer o cálculo, fazer o quê? O projeto. E a partir desse projeto, você vai chegar à conclusão de qual hardware você vai utilizar, em qual modelo você vai se apegar. Tem redes que a gente utiliza 3, 4, 5 tipos. Tem rede que usa um tipo só de access point. Então depende muito. Não existe uma regra que é uma receita de bolo. Olha, eu fiz isso aqui vai dar certo em outra rede. Não. Cada rede tem que ser estudada cautelosamente para a gente poder garantir que ela vai funcionar. Então, primeiro a gente tem que estudar os padrões de radiação, entender melhor cada modelo de ponto de acesso, como é que ele irradia, qual é o ganho, para onde ele irradia, quanto ele tem de perda. Eu vou falar sobre isso na sequência, tá? Então, cada padrão, né, tem o que a gente que é engenheiro, a gente sempre diz. ah, Dentro de uma rede, eu preciso ter reciprocidade, da forma que eu dou recursos, ofereço recursos e eu preciso ter recursos de volta. No caso do Wi-Fi é a mesma coisa. Quando eu transmito
irradiando um sinal através de uma potência gerada no rádio. Eu estou irradiando, eu estou gerando essa transmissão através do meu elemento passivo, que é a antena. Eu preciso trazer isso de volta. O elemento, por ser passivo, ele já automaticamente é recíproco. Então, ao transmitir, ele automaticamente favorece o recebimento naquela condição. Não é tão simples do ponto de vista que a antena, então, eu tendo uma antena é o suficiente. Não, eu posso ter uma antena de mais ganho ou de menos ganho. Que tem muitas leis da física que a gente utiliza a radiofrequência como conceito fundamental aí para essas aplicações. Então, a gente chama de reciprocidade essa questão de a capacidade do AP falar, né, transmitir, e a capacidade dele receber. Então, falando em potências, capacidade de potência de transmissão e sensibilidade na potência de recepção. Mas eu tenho também a capacidade de irradiar através da antena. São conceitos um pouco mais complexos, então eu estou exemplificando aqui de uma forma bem resumida e bem simples, né? Quer conhecer mais, vem para o curso que a gente te ensina com mais detalhes lá. Então, cada implantação ela vai requerer uma técnica diferente, uma forma diferenciada de você utilizar o hardware, o access point, a aplicação, a finalidade daquela antena ou a finalidade daquela potência, enfim. Então não é só software, eu vou lá, ajusto a potência e está resolvido. Não. Nos cursos, inclusive, que a gente dá de planejamento de redes, a gente ensina desde o início como você planejar, como você projetar uma rede. Então, primeiro você vai estudar a necessidade, saber onde você quer chegar, para aí sim você concluir que modelo de rádio, que modelo de antena você vai utilizar no seu projeto. Então, a irradiação ela é totalmente focada e específica para cada necessidade. E tem outros elementos, né? Paredes, materiais, reflexão, refração, difusão. Então tem tudo isso que envolve aí a sua projeção. Mas enfim, aqui dentro do... Eu vou mostrar aqui um link. Eu vou colocar esse link aqui para vocês aí no vídeo, tá? Na descrição do vídeo. Isso aqui fala de padrões, sobre padrões de radiação de antenas, né? Então, aqui fala até um pouquinho do que eu acabei de explicar para vocês. Deixa eu ver, é isso mesmo. Aqui fala sobre a reciprocidade, né? Que a gente trata dentro da engenharia, a compatibilidade de recepção, enfim, né? Depois vocês dão uma lida com calma. Formato de radiação, o gráfico que mostra para a gente o formato da irradiação. O formato, ele mostra de forma radial, angular, né, por onde é que o sinal está sendo irradiado e propagado e da forma que ele está sendo irradiado. Tabela de comparação, eu sempre vou ter que olhar para essa tabela de comparação, prestando atenção em 2 GHz e 5 GHz, em frequências baixas, em frequências médias e em frequências altas. Ah, Rogério, mas tem diferença? Claro que tem. É isso que a gente ensina com calma, quais são cada uma das diferenças. Então, eu vou pegar aqui só para exemplificar. O U6 Lite, deixa eu ver, eu abri numa outra guia. Aqui eu estou abrindo a imagem do lóbulo, é um mapa de calor, né, um gráfico de calor de uma antena modelo U6. Então, eu acabei baixando aqui ó, a controladora e vamos tirar esse cara da frente para ganhar espaço, né? É um gráfico polar, onde eu tenho aqui os ângulos e a quantidade de sinal que chega. Para entender isso aqui na íntegra, é óbvio que você vai ter que se entender um pouquinho melhor de radiofrequência, que também a gente ensina isso nos treinamentos. Mas, resumindo, potências de menos 10, potências de menos 0. Então, onde eu tenho menos 10, eu estou falando de mais ou de menos potência em relação a menos 0. Então, menos 10, perdão, vamos corrigir aqui. Não é menos 10, eu vi o tracinho aqui, achei que ele estava falando de menos 10. 10 dB de potência, 5 dB de potência, positivos, tá, pessoal? Vamos lá, 10 dB, 5 dB, 0 dB. Depois nós temos menos 5, aí sim nós temos menos 5, menos 10, menos 15 dB. Então, onde eu tenho 10 dB? Onde é mais potente, onde é menos potente? Então, 10 dB é mais forte ou mais fraco do que, por exemplo, menos 10? 10 dB, obviamente, é 20 dB mais forte do que menos 10, certo? A jogadinha aí do número positivo e negativo. 10, 5, então eu tenho aqui, ó, 5, 10, 15, 20 dB até chegar do 10 ao menos 10 dB. Então, a diferença é de menos 20, ou seja, menos 10 dB é 20 dB mais fraco do que 10 dB positivos. Eu acho que ficou claro isso. Então, quando eu pego aqui uma
uma plotagem, um gráfico exibindo que exatamente nesse ponto de 90 graus da irradiação, ele está com uma intensidade amarelada. Então ele está aqui, ó, aproximadamente entre 0 e 5 dBs, mais para o 0 do que para o 5. Então está praticamente no 0 dB. E no centro de irradiação dessa antena, eu tenho o avermelhado, que é o vermelho mais forte. Ou seja, eu tenho praticamente toda a concentração de energia dessa propagação através dessa antena no centro dela. Nas bordas eu tenho menos, oscilando um pouco menos, um pouco mais. Então é assim que a gente tem que olhar para um gráfico de irradiação. Isso é um mapa de calor, tá? Eu vou pegar aqui rapidamente só uma irradiação com propagação de sinais através de uma antena. Vamos pegar o 6 Light mesmo. Olha só, na posição, vamos pegar essa imagem mais ampliada para ficar mais fácil a gente entender. Aqui é óbvio que não é a posição do access point correta, só está mostrando um gráfico. Então, eu estou dizendo que o access point como se ele tivesse virado para cima, né? A parte arredondada ali para cima, mas se eu coloco ele no teto, ele vai ficar com essa parte arredondada para baixo. Então, o lóbulo de radiação. No centro, a 0 grau, eu tenho uma concentração total do meu ganho de antena. Então, se esse equipamento, no datasheet, ele fala para mim que tem 3.2 dBs, é isso que a gente já viu em outros vídeos, né? Aqui eu tenho 3.2 dBs. Se eu pegar esse ângulo e der um tombo para ele para cá, por exemplo, de 90 graus, assim, inclinado, né? Aqui, perpendicular. Então, dou o tombo exatamente dos 90 graus. Nesses 90 graus já não tem mais 3 dBs de ganho. Quanto eu tenho de ganho? Então, cada escala dessa aqui, que a gente chama de fade, ela tem 5 dBs. Então, significa que aqui, ó, eu tenho quase 5 dBs nesse caso. Mas vamos fazer uma conta de 5 para a gente entender. Vamos para o outro lado, né? O lado direito fica mais fácil, que ele fica mais claro. Aqui está exatamente na linha que cruza o 0 e aqui a linha que cruza o 5. Então, a diferença daqui para cá é de 5 dBs. Então, quanto que a minha antena vai ter a 90 graus para a direita de ganho? Então, se a minha antena tem 3.2 dBs, são 5 dBs a menos exatamente nessa projeção. Então, se eu estou com o equipamento virado para baixo e colocar um dispositivo 90 graus no alinhamento dele e testar o sinal, eu vou ter 5 dBs a menos. Vai ser 5 dBs mais fraco o meu sinal. Porque a minha antena está projetando 5 dBs a menos nesse ponto. Entendeu? É assim que funciona a projeção das antenas. Então, vou voltar aqui para o conceito inicial, né? Que é a pergunta principal. Qual é a melhor antena Ubiquiti? Então, tudo vai depender do projeto. Por isso é que a gente fala, não adianta você comprar o equipamento antes e forçar ele a ser utilizado na sua rede. Muitas, mas não são poucas, tá? Muitas das vezes, esse equipamento não serve para aquela necessidade. E aí, como é que a gente chega para o cliente e fala, olha, esse equipamento que você comprou e que está sendo utilizado aí não é para sua finalidade. O cliente vai olhar para sua cara e falar, tá, mas já está funcionando. Tá lá em cima, fixado, por que você não dá uma clicadinha aí e resolve o meu problema? Tá bom, a gente vai melhorar, a gente vai ajustar? Vamos. Só que a gente não pode garantir, porque essa rede não foi calculada. Então, com certeza, nós não vamos extrair 100% de aproveitamento desse equipamento, desse hardware. Por quê? Porque ele não é o equipamento ideal. Então, quando a gente pergunta qual é a melhor antena Ubiquiti da linha Unify, a resposta é, não sei. Por que eu não sei? Porque depende de cada necessidade. Tem necessidades que o modelo U6 Lite vai ser perfeito, tem modelos que ele não vai ser o suficiente. Então, só que exemplificando rapidamente para a gente encurtar aqui a nossa explanação, eu vou pegar um modelo Pro. Olha o conceito de radiação do modelo Pro aqui no lóbulo de radiação. É diferente ou não é diferente? Então, cada um tem um formato diferente. E é para isso que a gente tem que estudar o modelo, estudar a irradiação, calcular a rede para saber quanto de sinal vai fazer na recepção, vai ter, né? Se vai atingir na recepção daquele dispositivo. Parece muito simples. Não é tão simples, né? É lógico que calculando, estudando e analisando, você chega à conclusão correta. Mas para você ser assertivo, você precisa calcular a sua rede. Então, qual é a melhor antena da Ubiquiti? A resposta é, não sei. Tudo vai depender da sua necessidade. Então, quando você tem uma necessidade, a gente estuda ela com calma. E é assim que a gente faz em todos os projetos. Espero que você tenha entendido um pouquinho mais de antenas da linha Unify. E espero encontrá-los em um de nossos treinamentos para que a gente possa ensinar passo a passo, lá 3 dias, 4 dias de curso, sobre todas essas informações avançadas e bem interessantes de Wi-Fi. Até lá!